Se você vai começar a introdução alimentar do seu bebê, não começa antes de assistir esse vídeo. Oi, meu nome é Adriele, sou mãe de 2 menininhas, vou deixar meu Instagram aqui, porque lá compartilho muita dica bacana também, mas hoje aqui eu queria bater um papo sobre alimentação infantil. Existem muitos Instagrams, muito conteúdo aqui no YouTube sobre a introdução alimentar, como a gente deve começar, por onde, o que compro, o que não compro. Mas hoje eu quero falar de coisas que talvez ninguém fale muito, mas que vão impactar lá na aceitação do seu filho. Lá com um ano e meio, 2 aninhos, aí você vai colher os benefícios. Quando o bebezinho começa lá com 6 meses, a mãe já vai, né, estuda e vê o que pode, o que não pode. As orientações mais recentes, né? Então, esperar os 6 meses, os sinais de prontidão, não oferecer açúcar industrializados, né, ultraprocessados antes dos 2 anos, não oferecer suco antes de 1 aninho, mas tá, o que a gente escuta, né, muito? Ah, mas isso é muito frescura, isso é balela, eu fiz, meu filho tá bem, eu fiz, não morreu, tá aí forte, saudável. Tá, mas eu quero te falar sobre as consequências disso e te alertar para como você seguindo todas as orientações, como seu filho vai continuar comendo bem. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu sinto, né, conversando com muitas mães lá no Instagram todo dia, eu sinto e observo a dificuldade que muitas têm e o sufoco que muitas passam com o seu filho que não come, não quer comer. E aí, nesse desespero da mãe de ver que o filho não come, a gente acaba oferecendo aí outros alimentos naquela ideia de que, pelo menos tá comendo, né? Melhor comer isso do que não comer nada. Nossa, isso eu já ouvi assim muitas vezes. E eu tenho vontade de pegar na mão da mãe e falar, não, peraí, existem outras opções, você não precisa fazer desse jeito. Então eu quero tentar gravar um vídeo rápido aqui com dicas práticas para que você não chegue nesse estágio de ter que ver seu filho assim, né, só come arroz com batata palha, se não comer isso não tem nada, não come nada. Não precisa ser assim. Acho que a primeira coisa que todas nós deveríamos saber é que um bebezinho de 6 meses, 6, 7, que seja, esse bebê não precisa comer uma quantidade que a gente acha que é bom, porque a gente superestima o quanto um bebê tem que comer. Você olha, às vezes seu bebê comeu um pedacinho da carne, um pouquinho do arroz, um pedacinho da batata, um pouquinho da cenoura. Você acha que é pouco, na sua cabeça aquilo ali é pouco. E muitas vezes aquilo é o suficiente para o seu filho. Então isso para mim vira chave, muda o olhar de achar que o filho precisa comer um monte e que se ele não comer, esse monte está na nossa cabeça, e que se ele não comer tudo isso, essa criança não vai ser saudável, não vai crescer. Aí às vezes a criança está lá se alimentando saudável, bonitinha, mas numa quantidade que para você é pequena, para a criança é suficiente. E aí você, nessa ânsia de ver essa criança comendo mais, pega e coloca, bom, assim ela tá comendo um pouquinho, mas e se eu colocar então um ketchup no meio? E se eu jogar ali uma batatinha frita, uma batata palha, será que essa criança não vai comer mais? E aí a criança come, te satisfaz, pronto, aí começa o negócio ladeira abaixo. Então entender que a criança não precisa comer a quantidade que você acha que é o ideal, acho que é o primeiro passo. Segundo, nós adultos somos assim. Quando você começa, engata aí a comer tudo que você tem vontade, come muito doce, muito carboidrato, toma refrigerante toda hora, fala pra mim, não é mais difícil voltar para uma alimentação saudável? Quando a gente tem época de festas, aí Natal, Ano Novo, ou feriado prolongado, que a gente abusa mesmo da comilança, não é mais difícil voltar? Criança é igual, e nós adultos temos a consciência disso, a criança não. Então, se você oferece muito cedo, antes dessa criança ter, né, uma formação ali de hábitos, ter a formação do seu paladar, você começa a oferecer chocolate, suco, achocolatado, salgadinho, não é muito mais fácil que essa criança não queira comer frutas, verduras, legumes e que ela queira só comer salgadinho, bolacha, refrigerante? Faz essa análise, não é mais fácil? Então, o segundo ponto é não ofereça, não caia na tentação de achar que pelo menos o seu filho está comendo isso e não está ficando de barriguinha vazia, porque isso é ilusório, isso não é real.
Terceira coisa, as crianças diminuem a quantidade de comida conforme elas vão crescendo. O ritmo de crescimento desacelera. Então eles começam a comer por curiosidade e depois eles vão diminuindo. O corpinho é muito sábio, ele sabe a quantidade que a criança vai comer. E eu vou escolher o que a criança come, eu escolho o que eu coloco na mesa, mas a quantidade diz respeito a ela. Então, se eu sei que o meu filho em determinado momento começa a comer menos, eu também não caio na tentação de ficar colocando coisas para que ele coma mais, né? Então, é só a banana no lanche e um bolinho ali saudável não está sendo suficiente? Não. Então, vamos colocar ali, vamos pôr uma bolachinha de maisena, que pelo menos ele vai estar comendo mais. Você entende que eu falo isso sem te julgar? Eu tô aqui dividindo experiência, tô te dando dicas para que você possa fazer diferente, porque eu escuto muitas mães que gostariam de saber algumas coisas para poder fazer diferente. A criança, numa determinada idade, como eu disse, começa a comer menos. Se eu entendo isso, eu respeito. Na fase mais ou menos ali dos 2 aos 6 anos, eles podem entrar numa fase de seletividade alimentar, de não querer experimentar as coisas, de não comer tudo como eles comiam antes, mas essa fase é tão importante que a gente continue oferecendo. Que você, mais uma vez eu digo, não entre na tentação, não caia na tentação de, nessa fase, como seu filho está comendo menos, começar a oferecer muita porcariada, muito salgadinho, muito doce, muita bolacha, suco, refrigerante, porque depois o apetite vai voltar lá na frente, e aí qual é o sabor? Qual é o paladar que a gente desenvolveu nessa criança? Entende? Porque é tão comum, né? A gente ouvir, eu tenho um paladar infantil, eu só gosto de doce, eu só gosto de fritura. Poxa vida, esse não é o paladar infantil que as crianças de fato precisam ter, sabe? Quarta coisa, a gente não gosta muito de admitir, mas quem faz as compras somos nós. Quem vai até o supermercado e traz o alimento para dentro de casa somos nós. Então, se eu conseguir evitar de ter, que a criança tenha acesso a essas coisas, também é muito mais fácil. Então, não tem em casa. Então, qual é o intuito, né? Qual é a intenção de gravar esse vídeo? É para que você, eu recebo muita mensagem, né, de mães falando, queria ter ouvido isso antes. É para que se você vai começar a introdução alimentar, você olhe de uma outra maneira. Então, às vezes você vai, quer oferecer um brigadeirinho, quer dar um suquinho, quer oferecer um sorvete. Pensa bem, espera um pouquinho. Seu filho vai ter a vida inteira para comer tudo isso e você pode achar que não. Mas isso faz diferença. Você vai colher lá na frente uma criança que não vai te dar tanto trabalho para comer, que vai se alimentar de uma maneira mais saudável, que vai, assim, na hora certa, comer doce, comer bolo, comer chocolate, comer tudo que tem vontade, mas na hora certa, porque faz, acredita em mim. Tem 2 filhas, né, em fases diferentes na alimentação, mas faz diferença, a gente colhe os resultados na alimentação. E essa alimentação mais saudável, ela tem impacto diretamente na saúde da criança. A criança fica menos doente, ou quando fica doente, essa criança se recupera de maneira mais rápida. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro conteúdo dessa maneira. Não se sinta julgada, isso é só um alerta, é um convite para uma reflexão, para a gente entender como a alimentação na infância, ela pode sim ser mais saudável.